Um bom dia a você que nos assiste aqui direto do templo da nossa igreja Cristo Bom Pastor. Hoje é domingo de Pentecostes e eu gostaria de saudá-lo nesse domingo com o lema da semana do livro de Atos, capítulo 1, verso 8, onde Jesus Cristo diz: "Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra." Essa palavra de Jesus nos diz que nós, para sermos testemunhas cristãs, precisamos do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos capacita para podermos testemunhar de Cristo. E que bom que em Pentecostes Jesus enviou o Espírito Santo para que a Igreja de Cristo possa ter a coragem, a ousadia para poder testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo a esse mundo que tanto necessita. Essa é uma palavra, então, para esse domingo de Pentecostes. Eu gostaria agora de orar com você. Vamos curvar nossa cabeça. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesse domingo nós estamos aqui em culto, que nós podemos, mesmo que à distância, estar unidos em oração, unidos na fé, unidos na palavra e no Teu Santo Espírito. Ó Senhor, abençoa a cada um que nos assiste nesse momento e seja a Tua presença também com cada um no seu lar, na sua casa, na sua família. Nós assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.
vencer a cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz. Seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus. Que o meu falar e a vida em harmonia estejam, e todos o amor da minha vida vejam. Desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Saudações a você que nos ouve, a graça e a paz do Senhor sejam contigo. Hoje é domingo, é um dia de descanso, é um dia também de culto ao Senhor, o nosso Deus. E embora nesse momento nós ainda não podemos celebrar
de forma presencial no templo, devido às restrições por causa da pandemia, mas isso não nos impede de poder realizar um culto online e usar os meios de comunicação digital e as redes sociais. Que bom que nós dispomos desses meios digitais para poder, hoje em dia, transmitir o culto e pregar o Evangelho. Eu não imaginei que iria um dia viver para ver o dia em que os templos cristãos estariam fechados aos domingos, sem outra maneira de transmitir o Evangelho, senão pela internet. Mas, pelo menos, pela internet, nós ainda temos a liberdade de transmitir o Evangelho. Eu soube que na China, no governo comunista do Xi Jinping, além de estarem monitorando pela internet, o governo também está vigiando cada vez mais as igrejas cristãs, usando a tecnologia biométrica. Na China, as igrejas registradas precisam deixar instalar câmeras com tecnologia de reconhecimento facial. Os cristãos estão sendo vigiados. O Big Brother, o grande irmão, está observando as pessoas. A pandemia do coronavírus serviu de pretexto para o governo chinês instalar câmeras até mesmo dentro das residências de cidadãos na China. Em 2020, também o governo indiano pretende introduzir um sistema nacional de reconhecimento facial para vigiar as pessoas. O governo indiano nacionalista de Narendra Modi tem favorecido o hinduísmo e permitido a perseguição contra cristãos e muçulmanos. O mundo está mudando. A liberdade que nós ainda temos para divulgar o Evangelho talvez não será mais assim no futuro. Eu escutei numa entrevista na internet, na qual alguém perguntou se já estamos vivendo no tempo do Apocalipse. Eu creio que o Apocalipse já começou desde o momento em que o Senhor Jesus apareceu ao apóstolo João na ilha de Patmos. Jesus revelou a João coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo hoje e coisas que ainda vão acontecer no futuro. Presente, passado e futuro se entrelaçam, estão interligados em Apocalipse. João mesmo não compreendeu muitas coisas daquilo que ele viu, mas ele procurou descrever da forma como ele viu e ouviu do Senhor Jesus. O livro de Apocalipse é um livro profético que descreve coisas que o próprio João nunca poderia imaginar. A primeira parte do livro de Apocalipse são as cartas às 7 igrejas, que representam as 7 igrejas cristãs como um todo na era cristã. As 7 cartas às igrejas não foram escritas somente para as igrejas daquela época, mas também para as nossas igrejas cristãs de hoje. Por isso, é importante nós conhecermos as cartas às 7 igrejas e saber interpretar estas cartas, o que elas revelam para nós cristãos. A primeira carta que nós vimos foi para a igreja de Éfeso, a igreja da comunhão, no final da era apostólica. A segunda carta foi para a igreja de Esmirna, a igreja dos mártires, na era das perseguições. O apóstolo João mesmo estava sendo perseguido, estava preso na ilha de Patmos por causa de uma perseguição contra os cristãos, movida pelo imperador romano. Essa seria apenas uma entre
entre 10 perseguições, 10 períodos de perseguição movidas pelos imperadores romanos contra os cristãos. Porém, aquilo que o apóstolo João jamais poderia imaginar é que no futuro os imperadores romanos iriam passar a favorecer a igreja cristã. Aliás, nenhum cristão poderia imaginar isso. Na semana passada, nós falamos a respeito da carta à igreja de Esmirna, a igreja perseguida, que passou por tribulação, prisão, sofrimento e morte. Hoje nós vamos estudar a carta à igreja seguinte, que é a igreja de Pérgamo. Se você tem a sua Bíblia, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 a 17. Apocalipse, capítulo 2, 12 a 17. Na sequência do nosso estudo das cartas às 7 igrejas, nós vamos ler e meditar hoje, então, Apocalipse 2, 12 a 17. Aonde diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti essas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo era uma cidade localizada a 80 quilômetros ao norte de Esmirna, a distância de um dia de viagem. Éfeso, Esmirna e Pérgamo eram cidades que rivalizavam em importância na Ásia. Éfeso era o centro político, Esmirna era o centro comercial e Pérgamo era o centro cultural na Ásia. A biblioteca de Pérgamo era um dos mais importantes centros da cultura grega na antiguidade, com cerca de 200.000 manuscritos. Em Pérgamo, teve origem o pergaminho, material de escrita feito com pele de ovelha ou de cabra. Ao lado da biblioteca ficava o templo de Atena, a deusa grega da sabedoria. Os reis de Pérgamo patrocinavam as artes e a cultura, querendo fazer de Pérgamo uma segunda Atenas. O teatro de Pérgamo comportava cerca de 10.000 pessoas. Havia também o anfiteatro, estádio esportivo, ginásios e vários templos dedicados aos deuses gregos. Zeus, o pai dos deuses, Hera, sua esposa ciumenta, Dionísio, o deus das artes e do vinho, Deméter, deusa da agricultura, e Esculápio, deus da cura e da medicina. No seu auge,
a cidade de Pérgamo tinha cerca de 200 mil habitantes. Ao pastor da igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus se identifica como o que tem a espada afiada de 2 gumes. O que significa isso? Na própria Bíblia, nós podemos encontrar a resposta. Em Efésios capítulo 6, verso 17, diz que a espada espiritual é a palavra de Deus. A espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, significa que a palavra de Deus tem 2 lados afiados e cortantes: a lei e o Evangelho. A Bíblia não nos diz como o Evangelho chegou até Pérgamo, mas nós podemos supor que o Evangelho foi divulgado ali através de cristãos vindos de Esmirna ou de Éfeso, se formando então uma nova igreja. Jesus diz que essa igreja cristã habita onde está o trono de Satanás. Os estudiosos têm tentado interpretar o que isso significa. Alguns sugerem que isso seja uma referência ao altar de Zeus, o principal deus grego. Pérgamo era um centro do paganismo, sendo o altar de Zeus um grandioso monumento dedicado a esse deus pagão. Para os cristãos, o paganismo era o domínio de Satanás. Outros estudiosos relacionam o trono de Satanás com o templo de Esculápio, o deus da cura, que era representado por uma serpente. No templo de Esculápio, as serpentes eram adoradas. Muitas pessoas vinham a Pérgamo buscar cura de suas doenças, desse deus serpente. Na Bíblia, a serpente representa Satanás. Uma terceira linha de interpretação relaciona o trono de Satanás com o culto ao imperador. No período romano, Pérgamo foi a primeira cidade grega na Ásia a adotar o culto ao imperador romano. Desde César Augusto, quando o imperador falecia, se fosse considerado digno pelo Senado romano, por decreto legal, o falecido podia ser divinizado. Chamavam isso de cerimônia da apoteose. A partir disso, se tornava um dever cívico para com o Estado todos os cidadãos prestarem culto ao imperador falecido, considerado agora um ser divino. O imperador Domiciano foi quem mais tentou promover esse culto imperial. Mas, diferente de outros imperadores, Domiciano não quis esperar até a morte para ser adorado como Deus, mas ele exigiu adoração pessoal ainda em vida, em sinal de lealdade ao Império Romano. Nunca antes dele um imperador exigiu tal coisa. Esse tipo de culto idólatra, porém, foi rejeitado pelos cristãos. Os cristãos não adoravam deuses pagãos, nem pessoas vivas ou mortas. Os cristãos adoravam somente Jesus Cristo como seu único Senhor e Deus. Por causa disso, o imperador Domiciano moveu uma dura perseguição contra os cristãos. O que você faria se você fosse obrigado a prestar culto ao homem mais poderoso da terra? Se em caso de se negar, você fosse ameaçado de prisão ou morte, o que você faria? As autoridades romanas queriam obrigar os cristãos a queimar incenso diante da estátua do imperador Domiciano e renegar a sua fé em Cristo. Segundo uma tradição cristã, nessa época foi martirizado Antipas, o primeiro bispo de Pérgamo,
ordenado pelo apóstolo João. Antipas foi considerado uma fiel testemunha de Jesus Cristo, pois ele rejeitou aquele culto idólatra e se manteve firme na fé cristã até a sua morte. O Senhor Jesus elogia a igreja de Pérgamo por ter se mantido firme na fé, assim como Antipas, apesar das perseguições sofridas. A igreja de Pérgamo foi perseverante na fé, passou por tribulações, mas a igreja sobreviveu. Porém, embora a igreja de Pérgamo tenha sobrevivido aos perigos e ameaças exteriores, havia outros perigos interiores, internos, inimigos internos que o Senhor Jesus previne a igreja. Os perigos internos para a igreja de Pérgamo estavam relacionados às falsas doutrinas. O Senhor Jesus alerta a igreja contra a doutrina de Balaão e contra a doutrina dos nicolaítas. O que seria a doutrina de Balaão? E o que ensinavam os nicolaítas? A Bíblia nos diz, em Números, capítulos 22 a 25, que Balaque era rei dos Moabitas, e ele temia o povo de Deus, e chamou Balaão, o profeta, para amaldiçoar Israel. Mas Deus disse a Balaão que Israel era povo abençoado. Então, as Moabitas convidaram os filhos de Israel para suas festas religiosas, e o povo se prostituiu com deuses pagãos. Conforme Números, capítulo 31, verso 16, isso foi conselho de Balaão, como forma astuciosa de induzir o povo de Deus à idolatria e à prostituição. A doutrina de Balaão era: se você não pode vencê-los, então una-se a eles, traga-os para o seu lado, ofereça vantagens, religião, diversão, festas, sexo, poder, corrompa-os. Eram ciladas ardilosas, conselho de Balaão, que o rei Balaque usou para corromper o povo de Deus. Em Pérgamo, os sacerdotes pagãos tentaram feitiços, maldições e encantamentos contra os cristãos sem nenhum efeito. Os ídolos e demônios a quem eles serviam não tinham poder nenhum sobre a igreja de Cristo. Porque o povo de Cristo era povo abençoado e protegido pelo verdadeiro Deus. O diabo não pode tocar um filho de Deus, a menos que ele dê espaço para o diabo e se afaste da proteção de Deus. A ovelha que se afasta do rebanho não está mais sob a proteção do pastor. O cristão deve ter cuidado para não se deixar levar pelas coisas do mundo que Satanás oferece, querendo atraí-lo para o pecado. Na igreja de Pérgamo havia membros que diziam que era vantajoso para os cristãos se unirem aos pagãos, para ter aceitação e prestígio na sociedade. Os cristãos podiam participar nas festas dos pagãos, mostrando serem civilizados, cultos e tolerantes com outras crenças, pois todas as religiões eram boas. Os cristãos não deviam ser antiquados. Se desejavam progredir na vida, os cristãos deviam se aliar com as pessoas influentes no mundo. Assim, a chamada doutrina de Balaão nada mais era do que a tentativa de corromper a igreja de Cristo, atraindo os cristãos para as coisas do mundo e os afastando do seu Deus que os abençoava e protegia. O Senhor alerta a igreja de Pérgamo desse perigo, porque havia
algumas pessoas na igreja ensinando essas ideias malignas. Na igreja de Pérgamo havia também um grupo chamado de Nicolaítas, que sustentavam doutrinas perigosas. Na igreja de Éfeso, eles foram rejeitados, mas na igreja de Pérgamo foram aceitos e conseguiram fazer adeptos. O líder desse grupo se chamava de Nicolau. Esse nome grego significa conquistador ou dominador do povo. Os nicolaítas eram os dominadores do povo. A doutrina dos nicolaítas, segundo os estudiosos, estaria ligada com o gnosticismo. Era uma filosofia que considerava o mundo material, o corpo, como mal, e a alma, a razão, como boa. E esse dualismo entre o bem e o mal, nesse dualismo, o caminho da salvação estaria no conhecimento secreto, que eles chamavam gnose. Essas pessoas tinham um comportamento estranho. Alguns eram ascetas, se isolavam das pessoas, tudo para eles era pecaminoso. Outros eram imorais, dados a festanças, bebedeiras, sexo livre, tudo era permitido para eles. Esse comportamento imoral era doutrina dos nicolaítas. O Senhor Jesus admoesta a igreja de Pérgamo sobre essas doutrinas perniciosas, porque essas ideias iriam corromper a igreja com práticas do paganismo. A igreja de Pérgamo estava no lugar onde Satanás habita, onde fica o trono de Satanás. O trono indica o centro do poder, onde se assenta o rei ou imperador. Pérgamo era o centro do culto ao imperador na Ásia. As palavras do Senhor Jesus para a igreja de Pérgamo são proféticas. Estavam avisando de um futuro perigo, de os cristãos serem atraídos pelas coisas do mundo que Satanás oferece. Assim como o rei Balaque tentou corromper os filhos de Israel, os cristãos poderiam, no futuro, se deixar corromper pelos poderosos do mundo. Satanás percebeu que não podia destruir os cristãos, não podia destruir a igreja com violência e ódio e perseguição. Então ele mudou de estratégia. Se não podia destruir a igreja de Cristo, a nova estratégia seria unir-se à igreja. Foi o que aconteceu na igreja a partir da ascensão do imperador Constantino. Nós podemos dizer que Constantino foi um marco divisor na história da igreja, antes e depois dele. Antes de Constantino, a igreja era perseguida no Império Romano. Os cristãos sofriam maus tratos, prisão, confisco de bens, exílio e morte. Mas, depois de Constantino, a igreja cristã passou a ter o apoio e a proteção no Império Romano. Os favores e os benefícios do imperador. Constantino influenciou a história da igreja como poucos conseguiram fazer até hoje. Quem era Constantino? Constantino nasceu na atual Sérvia, uma província do Império Romano, no ano 272 depois de Cristo. O seu pai foi um general romano chamado Constâncio Cloro, e a sua mãe era uma cristã grega chamada Helena. Da influência do pai, militar e pagão, Constantino seguiu a carreira no exército romano, aprendendo a arte da guerra, do comando e do poder. Da influência da mãe, cristã grega, Constantino recebeu boa educação na língua e cultura grega e nos valores da religião cristã. Constantino tinha cultura bilíngue, falava latim e grego,
própria da elite aristocrática romana. Na época do imperador Diocleciano, o poder no Império Romano foi repartido entre 4 governantes: Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio Cloro, o pai de Constantino. Quando o Constâncio Cloro morreu, Constantino assumiu o seu lugar como um dos Césares. Logo, Constantino se viu em meio de uma disputa de poder com os demais imperadores e foi eliminando seus oponentes, um a um. Antes de uma batalha perto de Roma, no ano 312 d.C., Constantino sonhou com uma cruz. Teve um sonho, uma visão de uma cruz e uma inscrição em latim que dizia: In hoc signo vinces. Nesse sinal vencerás. Diz a lenda que Constantino então mandou pintar o sinal da cruz nos escudos dos seus soldados. E depois ele teve uma grande vitória sobre o inimigo, tornando-se o imperador do lado ocidental do Império Romano. Depois, Constantino atribuiu essa vitória ao favor do Deus cristão e passou a usar símbolos cristãos em suas bandeiras, assumindo a posição de imperador defensor do cristianismo. Por fim, Constantino enfrentou Licínio, o rival imperador pagão do lado oriental do Império Romano. Em uma série de batalhas, Constantino venceu Licínio, e assim, no ano 324 d.C., Constantino se tornou o único senhor em todo o Império Romano. Sabe o que ele fez no ano seguinte? No ano seguinte, o imperador Constantino convocou o Concílio de Niceia, que reuniu cerca de 300 bispos das igrejas cristãs para deliberar sobre assuntos que dividiam os cristãos. Os custos foram pagos pelo Estado e o próprio imperador abriu a Assembleia. Não é notável que, quase 300 anos depois que Jesus foi crucificado pelos romanos, o cristianismo se espalhou pelo Império Romano até finalmente triunfar como a religião favorecida pelo imperador Constantino. Em 330 d.C., ele criou uma nova capital para o império, que chamou de Nova Roma, uma cidade cristã com grandes basílicas, como a dos Santos Apóstolos e a Basílica de Santa Sofia. Mais tarde, essa nova capital foi chamada de Constantinopla, a cidade de Constantino. A sua mãe Helena, já com uma certa idade, fez uma peregrinação religiosa à Terra Santa e mandou construir a Basílica da Natividade, em Belém, e a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Constantino mandou educar os seus filhos na fé cristã, na religião cristã, mas só no leito de morte ele recebeu o batismo. Os sucessores de Constantino seguiram a política do favorecimento imperial às igrejas cristãs. Em 380 d.C., o imperador Teodósio decretou o cristianismo como a religião oficial do império. A igreja cristã agora então se tornou imperial. A igreja passou a ter cada vez mais prestígio e poder, com a crescente ligação entre igreja e Estado. Os bispos começaram a ser pagos pelo Estado. Os cultos cristãos passaram a ser realizados com incenso, procissões, vestes litúrgicas e objetos de culto ricamente adornados nas grandes e belas basílicas. Mas essa união com o Império Romano resultou que a igreja cristã se encheu de pagãos, que trouxeram os costumes pagãos para dentro da igreja.
Pérgamo, em grego, literalmente é casamento ao redor. Gamos. A palavra peria, em grego, quer dizer em torno de, ao redor. Em português, a gente tem a palavra perímetro, que quer dizer a área em redor. Perímetro urbano é a área em redor da cidade. A palavra gamos significa, em grego, casamento. E a palavra em português, monogâmico, quer dizer pessoa casada com uma só pessoa. Essas palavras, então, têm a ver com casamento. A igreja de Pérgamo, por fim, passou a estar casada com o império, com o poder imperial. A igreja ainda mantinha o testemunho cristão, mas passou a estar aliada ao poder imperial. A doutrina de Balaão conseguiu induzir o povo de Deus a se misturar com o paganismo. A palavra profética do Senhor Jesus, a igreja acabou se realizando. Em Constantinopla, a igreja ortodoxa grega esteve aliada ao Império Bizantino por mais de 1000 anos. Depois foi aliada ao Império Russo dos czares e aos governos eslavos orientais. A mensagem do Senhor Jesus a essa igreja é: arrepende-te, senão venho com a espada. O problema da união entre igreja e Estado, a mistura de religião e política, é que a igreja começa a ser influenciada, moldada e corrompida por interesses políticos, até ao ponto em que a igreja, politicamente correta, se torne imoral e pagã. Não se pode agradar a Deus e ao mundo. Não se pode servir a Cristo e a Satanás. Não se pode servir a 2 senhores. Na Alemanha nazista, 2/3 da igreja foram seduzidos pela ideologia do Terceiro Reich. E quando acordaram, era tarde demais. Jesus chama a igreja ao arrependimento. Arrependimento é uma mudança de coração, mudança de atitude. Quando se crê na palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. O chamado ao arrependimento significa: voltem para Jesus. Jesus usa a sua santa palavra para mudar as pessoas. A espada espiritual que corta dos 2 lados, lei e evangelho. A lei e o evangelho são 2 lados inseparáveis da palavra de Deus. A lei diz o que nós devemos fazer para agradar a Deus. O evangelho diz o que Deus faz por nós. A palavra de Deus penetra no nosso coração e torna visível aquilo que está oculto. A lei de Deus nos revela os pecados que levam à condenação e à morte, mas o Evangelho de Cristo nos revela o perdão e a graça que levam à redenção da vida. Com a sua palavra, Jesus luta contra as falsas doutrinas, mas também consola e fortalece os verdadeiros crentes. Jesus disse que o vencedor receberá o maná escondido e uma pedrinha branca. Segundo Hebreus, capítulo 9, verso 4, no templo de Jerusalém, dentro da arca da aliança, junto às tábuas da lei, era guardado o maná, em lembrança do sustento que Deus providenciou a Israel no deserto. O maná nos lembra que Deus guarda e sustenta os seus filhos. A pedrinha branca era um prêmio, como medalha,
dada aos vencedores nos Jogos Olímpicos, com o seu nome escrito. Meus caros irmãos, nós não podemos agradar a Deus e ao mundo. Não devemos misturar religião e política. Não devemos nos deixar corromper pelas coisas do mundo, nem por dinheiro, sexo, poder. Você não pode servir a Cristo e a Satanás. Precisa tomar uma decisão a quem servir. Você já tomou a sua decisão pessoal? Para o verdadeiro cristão, há um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só batismo. Amém. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me Gostaria de convidar você agora a nós orarmos juntos a oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. E assim nós finalizamos esse momento de culto, desejando a você e a sua família um abençoado domingo.